Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso. Hoje teremos uma aula introdutória aos livros de Samuel e vamos ter uma aula hoje um pouco mais breve, né? Tendo em vista que essa aula é uma aula que vai introduzir o estudo dos livros de Samuel. Bom, os livros de Samuel receberam esse nome devido à primeira figura humana de destaque neles, que é Samuel. O nome Samuel em hebraico é Shemuel, que significa nome de Deus. Originalmente no cânon hebraico, os dois livros, 1º e 2º Samuel, formavam um só volume, ou livro de Samuel, mas foram divididos em dois pelos tradutores gregos lá na versão Septuaginta, que os chamaram de 1º e 2º Reis. Os livros que a gente chama em nossas Bíblias de 1º e 2º Reis, na Septuaginta tinham o nome de 3º e 4º Reis. Então, resumindo, o que para nós é 1º e 2º Samuel, na Septuaginta é 1º e 2º Reis, e o que para nós é 1º e 2º Reis, na Septuaginta é 3º e 4º Reis. O autor do livro de Samuel é anônimo. Talvez tenha sido escrito por Samuel. 1 Samuel, capítulo 1 até o 24, e Natã e Gade escreveram o restante. 1 Samuel 25 até o 31 e 2 Samuel, do capítulo 1 até o 24. Então, talvez os escritores dos livros de Samuel tenham sido escritos por Samuel, Natã e Gade, mas isso é uma possibilidade. As descrições detalhadas e a minúcia sugerem que os autores foram testemunhas oculares dos acontecimentos. A gente tem lá em 1 Crônicas 29 e 29, o texto que diz: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Então, esse versículo é usado por muitos para apontar como os autores dos livros de Samuel, Natã e Gade. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre o cenário histórico dos livros de Samuel. As datas envolvidas do cenário histórico vai de 1100 a 970 a.C. Os acontecimentos relatados nos dois livros cobrem o período do nascimento de Samuel até o fim do reinado de Davi, um período de cerca de 130 anos. Enquanto Samuel crescia em Siló, vários juízes atuavam em Israel: Sansão em Judá, Idã, Jefté em Manassés e Efraim oriental, Ibissã, Elon e Abidom noutras partes de Israel. Diversos períodos sobrepostos estão envolvidos na história. A gente colocou até uma tabela aqui para ficar mais fácil dos irmãos observarem os eventos, né, que aconteceram durante essa época, né, dos livros de Samuel, entre 1100 a 970. Por exemplo, a gente tem aqui uma referência de Juízes 13 e versículo 1, que fala sobre a opressão dos filisteus, que durou aí 40 anos. A gente também tem a magistratura, né, a magistratura de Eli. A gente tem aí o tempo em que a arca ficou em Kiriat Jearim, a magistratura de Samuel
e reinado de Saul, reinado de Davi. Então, todos esses eventos aqui colocados nesta tabela são eventos que aconteceram durante o período relatado aí nos livros de Samuel. Então, vamos aqui para a próxima página, onde vai falar sobre o estado religioso da nação. O período dos livros de Samuel começa com a idolatria e a imoralidade ainda dominando em Israel. A gente tem, por exemplo, esse relato de 1 Samuel 7:3, né, que diz: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Então, nesse versículo, a gente percebe que Israel ainda estava muito envolvido com a idolatria, aqui chamado de deuses estrangeiros e postes sagrados. Embora Eli fosse fiel como sacerdote, ele deixou de honrar a Deus por não disciplinar seus filhos. 1 Samuel 2:29, né, diz assim: Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Então, assim, a gente vai falar sobre esse assunto mais à frente, em aulas posteriores, mas os filhos de Eli, eles pegavam partes das ofertas que eram para o Senhor e eles pegavam para si. Também eles deitavam com mulheres, né, imorais, até mesmo no próprio santuário. Então eles eram pessoas imorais, profanas, e Eli fazia vista grossa. Por esse motivo, o Senhor proferiu julgamento contra a casa de Eli, dizendo que seria afastada do sacerdócio. 1 Samuel 2:33 diz: E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Então, por causa dessa atitude de Eli para com seus filhos, né, não levando a sério o sacerdócio, o sacrifício, a questão da santidade no santuário, Deus puniria, né, a casa de Eli. Então, esse estado de religião superficial e de práticas imorais era evidentemente comum em todo Israel e fez com que o Senhor permitisse a invasão dos filisteus para trazer aí disciplina para Israel. A gente tem agora aqui nesta próxima página a continuação do estado religioso da nação. De Josué a Eli, o tabernáculo e a arca ficaram em Siló, que ficava ali 14 quilômetros ao norte de Betel. Quando da morte de Eli, a arca foi roubada. Esses dois itens da religião de Israel ficaram separados por 75 anos, até que Davi trouxesse a arca no ano 1000 a.C. Estes são os locais em que ficaram o tabernáculo e a arca desde Josué. Então, observem aí esta tabelinha, né? Essa tabela. Então, o tabernáculo ficou em Gilgal e a arca ficou lá no tabernáculo, em Gilgal, de 1405 a 1398. Nesse período, tabernáculo e arca ficaram juntos. Siló, 1398 a 1075, ficaram a arca e o tabernáculo juntos. Em Nob, 1075 a 1015, né, o tabernáculo ficou nesse lugar, mas a arca ficou na Filístia. Em Gibeon, a arca ficou o tabernáculo ficou de 1015 a 1000,
porém a arca ficou separada do tabernáculo, ela ficou em Kiriat Jearim. Em Jerusalém, de 1000 a 960, e nesse período, né, a arca ficou junto com o tabernáculo, de 1000 a 960. E o templo foi terminado em 960 e o tabernáculo e a arca ficaram juntos. Até que, em 586 a.C., quando o templo foi destruído pelos babilônios, tanto o templo, né, quanto a arca se separaram. O templo foi destruído e a arca, junto com todos os outros utensílios do templo, foram levados pelos babilônios. Bom, nós temos aqui o estado político da nação. Diversas divisões, né, internas. No século XI, no início do século XI, Israel vivia uma época de lideranças divididas e anarquia geral, porque não tinha um rei, não tinha uma governança central. Então, opressões externas, os filisteus do sudoeste fizeram nessa época a maior oposição externa a Israel. Os filisteus, nos dias do sumo sacerdote Eli, tomaram-lhe a arca. A Jordânia Ocidental foi várias vezes quase tomada por eles. Muitas guerras foram empreendidas contra os filisteus no século XI a.C. Sob o reinado de Davi, os problemas de anarquia interna e opressão externa foram resolvidos aos poucos. A partir de um grupo de tribos rivais, a nação tornou-se uma força política unida e respeitada por todas as nações da região. Sob a liderança de Davi, os filisteus foram expulsos. Edom, Moabe, Amon e Síria tornaram-se vassalos de Israel e concluiu-se um tratado de paz com a Fenícia. E para nós terminarmos a nossa aula, temos aqui esta última página, onde fala sobre os objetivos do livro de Samuel. Apresentar a história do desenvolvimento de Israel desde um estado de anarquia, que são os últimos anos da época dos juízes, até um estado de monarquia teocrática, que foi com a chegada do reinado de Davi, onde, segundo Samuel, termina, né, no capítulo 24, com Davi comprando a ilha de Araúna, porque tinha a intenção de nela construir um templo para o Senhor, pois tinha o Senhor como verdadeiro rei de Israel. Então, um dos objetivos dos livros de Samuel é apresentar a história do desenvolvimento de Israel, né, desde dos últimos anos dos juízes até o estabelecimento da monarquia teocrática sob o reinado de Davi, onde Davi reconhecia o Senhor como o verdadeiro rei de Israel, e não ele mesmo, né, o próprio Davi. Mostrar a futilidade da tentativa de unificação e crescimento nacional através do esforço e liderança humanos, bem como o poder e prestígio de uma nação fundada em princípios teocráticos sob um rei indicado por Deus. Então aqui vai terminando aqui a nossa aula. A aula de hoje, como eu disse, ela é uma aula introdutória e a partir já da próxima aula começaremos a estudar de fato os livros de Samuel. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.